Olá pessoal, para nós é uma alegria muito grande estar aqui para um novo bate-papo. Espero que todos estejam com muita saúde. Nós vamos bater um papo hoje, um livro de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, chamado Palavras da Vida Eterna. É a questão, na verdade, é o capítulo número 82, chamado Tua Obra. É muito interessante discutir um pouquinho esse aspecto, principalmente para as pessoas que estão na trilha, estão se filiando ao trabalho doutrinário, ao trabalho da doutrina espírita. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem, esse texto do Emmanuel. Convido todos para cerrar os seus olhos, para que possamos fazer uma prece de abertura, agradecendo a espiritualidade presente aqui, aonde você estiver, que nesse instante estejamos todos tranquilos, serenos, abertos às reflexões que vamos levantar nesse nosso pequeno bate-papo. Agradecemos aos amigos da espiritualidade, a Jesus, nosso querido Mestre, e a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, por esse encontro. Pedimos permissão para dar início ao nosso bate-papo, que assim seja. Muito bem. O capítulo 82, ele tem uma frase de Paulo que diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não noutro. Pois é, Emmanuel nos dá nesse capítulo uma lição muito importante. Quando a gente adentra a uma instituição religiosa, seja ela qual for, no caso aqui nós estamos falando do espiritismo, da casa espírita, num primeiro momento, há aquelas pessoas que procuram a casa espírita porque estão com um problema de saúde, um problema de, sei lá, emocional, espiritual, e vão em busca da solução numa casa espírita, pois o mundo físico, a medicina clássica, ajudou a minimizar, mas não resolveu, ou muitas vezes nem minimizou, e acabamos procurando um movimento espírita para ter essa ajuda. Outros vão para a doutrina espírita por uma escolha, participou já de outras atividades em outros credos religiosos e se sentiu mais atraído dentro da doutrina espírita. Ambos os casos, passado um tempo, a gente começa a sentir a necessidade da divulgação, de levar a coisa para frente. Olhamos aqueles que estão na vanguarda da doutrina e muitas vezes pensamos, puxa, eu também quero ajudar assim, mas eu estou limitado muitas vezes na minha locomoção, eu estou limitado nas minhas posses, né, financeiras, eu estou limitado em uma infinidade de coisas, e isso nos deixa, de certa forma, chateados, ou tristes, ou pensando, caramba, como ficam as minhas obras? E aí o Emmanuel nos dá uma lição maravilhosa, quando ele fala, ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às suas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Todos nós estamos na vida para aprender. Em algumas ocasiões, nós podemos levar isso para frente, podemos ensinar, podemos ajudar, podemos principalmente ajudar. Ajudar não é somente com recurso financeiro, mas eu queria tanto ter dinheiro para ajudar as pessoas financeiramente falando, comprar isso, comprar aquilo outro.
Mas a gente pode ajudar com tanta coisa. Então, a preocupação com a sua obra, ela é genuína. Você está preocupado em ser um trabalhador, ser um tarefeiro de Jesus. Uma vez eu aprendi numa casa espírita com a dona Nilce, na Casa do Caminho, lá no Tatuapé, que ela falou assim: nós espíritas temos muita pretensão. Nós falamos que nós temos uma missão. Eu tenho uma missão. É muita pretensão. Na verdade, todos nós somos tarefeiros de Jesus. Nós temos tarefas. E essas tarefas vai de acordo com as circunstâncias, com as nossas possibilidades e tudo mais. Agora, todos nós temos condições de ajudar. Um primeiro momento, a oração. Quem não pode ajudar com uma oração? Há um companheiro passando uma dificuldade? Por quê? Eu não posso orar por ele, estou fazendo uma obra. Uma outra pessoa está precisando de uma palavra amiga. Por que eu não posso ir lá e conversar, dar uma palavra amiga? Outro está precisando de um ouvido, porque ele precisa pôr para fora e precisa alguém que o escute. E vamos lá, escutá-lo. O Chico fazia muito disso. Nossa, quantas pessoas que o procuravam e ele não abria a boca, ele ficava quietinho olhando para a pessoa e a pessoa falava. E depois a pessoa falava: obrigado, Chico, obrigado, agora eu estou legal, obrigado. E ia embora. E o Chico não fez nada, ele só emprestou a orelha, como nós falamos popularmente, né? Emprestou a orelha para o outro poder falar. As nossas obras, elas não têm um tamanho. Minha obra é pequena, mas daquele outro é maior. A grama do vizinho é sempre mais verde. Não. Toda obra, ela tem uma característica preparada pelo Pai maior, por Deus nosso Pai. Então, dentro do lar, você pode fazer muita coisa. Dentro do seu ambiente de trabalho, você pode ajudar de uma forma espetacular. Na rua, no ambiente social. Aqui o Emmanuel, no último parágrafo, ele fala assim: tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze o melhor modo, recordando que apesar da grandeza divina no nosso Divino Mestre, foi ele um dia na terra humilde criança. Olha, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços da pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Alguém imaginou? Vamos supor que você estivesse vivo lá na época de Jesus e você estivesse passando por Belém e visse um casal ali numa estrebaria dando luz a uma criança nas condições mais estúpidas, desculpa usar essa palavra, nas condições mais simples, nas condições sem nada. Imaginar que ali estaria nascendo o maior homem de todos os tempos da humanidade. Ele não veio num palácio, ele não veio montado num cavalo branco, cheio de cornetas, de trompete, como muitos esperavam que fosse. E do nada, ele se tornou aquilo que nós estamos tentando entender, aprender e praticar há 2000 anos. E eu, você, todos nós, temos as ferramentas nas mãos para fazer. Porque ele disse, o Mestre Jesus disse: vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu fiz, ou o que eu faço, no caso que ele faz. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. A questão toda é que nos falta fé, nos falta vontade, nos falta coragem. Isso que está faltando para nós. Então é tudo muito fácil, né? Eu chegar na porta da lotérica com o joguinho da loteria na mão e falar assim: ai Deus, faz eu ganhar na loteria porque eu dou 10% para os pobres. Então a gente já começa a negociar com Deus, né? Dá um jeito aí, faz eu ganhar sozinho aí, ó, 10% está garantido para os pobres. Pronto, você já fez a sua obra. Não é isso. Essa obra que nós temos que fazer tem que ser algo de dentro de nós para fora. Talvez com as nossas mãos, com o nosso pensamento, com a nossa palavra,
de algum jeito nós vamos trabalhar. E no momento que nós passamos a trabalhar, a nos dedicar ao próximo, nós estamos fazendo uma revolução dentro de nós. Nós estamos trabalhando a nossa psique, como nos ensina a Joana de Ângeles. Nós estamos aprimorando o nosso self, como nos ensina essa mesma Joana de Ângeles. Então nós precisamos arregaçar as mangas e tocar a nossa obra. O título é A Tua Obra. A nossa obra, ela, primeiro momento, ela é uma obra de renovação dentro de cada um. Isso é o mais difícil, porque eu sempre digo que fazer caridade material, ela é maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Ajudar a pessoa que está passando fome é primordial. Ajudar aquele que tem frio, ajudar aquele que tem fome, ajudar aquele que tem dor, é primordial. Mas também não podemos deixar de lado a nossa mudança para ser uma pessoa melhor, pensarmos melhor, falarmos melhor, agirmos melhor, termos dentro do nosso coração amor, perdão, fraternidade, destruir essa estrutura egóica terrível que temos dentro de nós. Todos nós temos ego e precisa ter. A psique humana, ela é composta de várias estruturas, e uma das estruturas é o ego. O único problema é que a humanidade tem o seu ego exacerbado, e aí nós chamamos isso de egoísmo, excesso de ego. Mas nós temos que controlar esse ego, nós temos que controlar o nosso orgulho, nós temos que controlar o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa revolta. Isso tudo é um trabalho a ser feito, faz parte da nossa obra, para que ao chegar ao final de uma existência, possamos parar, pensar e falar, puxa, consegui vencer isso, aquilo não consegui vencer, nem aquilo outro, mas grande parte eu venci, que bom. Até o dia que você vai chegar numa existência que você vai dizer, eu vou dizer, você vai dizer, como disse o Mestre Jesus, eu venci o mundo. Nós ainda não vencemos o mundo. Nós ainda estamos muito ligados ao mundo físico. Nós estamos ainda muito presos ao mundo físico. E estamos preocupados em fazer obras. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado se essas obras não são obras de vaidade. Se essas obras não são obras de prepotência. Ou se essas obras são obras mesmo da vontade de ajudar, do fundo do coração, a vontade de fazer com que o outro aprenda, que o outro seja melhor, que cure a dor, que acalme o frio e que tire a fome. Isso é fundamental. Por isso que nós vamos sempre, enquanto estamos nessa jornada, procurar fazer os dois lados, ajudar ao próximo e ajudar a nós. O nosso ajudar é justamente o nosso interior. Amai o vosso Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou me ajudar? Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu vou perdoar o próximo se eu não me perdoo? Então a nossa obra, ela é muito grande. Nós estamos muito preocupados com o lado de fora da obra, esquecemos o lado de dentro da obra. Por isso que é um momento de refletir, já que o planeta está passando por uma revolução muito grande, de um planeta de expiações e provas, para um planeta de regeneração, e essa regeneração só vai acontecer se a humanidade mudar. Muitos daqueles que não mudarem não vão continuar nesse planeta. Vão terminar a sua vida, como assim tem que ser, vão para a espiritualidade, e lá na espiritualidade não vão voltar mais aqui nesse planeta, vão para outros, onde terá outros tipos de provação, porque não aprendeu a lição. Então nós precisamos batalhar para aprender a lição, para ser melhor, de dentro para fora. Pegar o Evangelho e começar a olhar e falar, isso aqui eu já estou vivenciando,
mas não falar para ninguém. Ninguém precisa saber. Você, a tua consciência precisa saber. Isso aqui eu não consigo vivenciar ainda. Eu preciso treinar. Porque o Emmanuel disse, esse mesmo Emmanuel que escreveu essa frase, esse texto, ele disse, até para ser bom, nós temos que treinar. O homem precisa treinar para ser bom. A gente treina, a gente vai, ajuda de um jeito, ajuda de outro, e vai daqui, vai de lá. E nesse interim, as nossas obras vão crescendo. Na medida que nós vamos crescendo dentro de nós, as nossas obras vão crescendo. E nós vamos tendo as oportunidades, elas vão aparecendo para que nós possamos ajudar ao próximo. De que jeito? Com o pensamento, com a prece, com a palavra e com a ação. O pensamento é vida. A palavra vai e não volta. Nossa, quantas vezes na minha vida que eu fiquei assim, acabado, por ter falado algo que eu não deveria ter falado. Só que já foi, falou. Ela saiu, nunca mais vai voltar. O ato também. Por que eu falei daquele jeito e fiz daquele jeito? Não deveria, mas já foi. Agora compete a gente trabalhar, renovar, refazer, trabalhar muito. Assim, nós vamos criando em torno de nós uma energia positiva, vamos criando em torno de nós muita coragem, muita força. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso não vai acontecer assim num estalar de dedos. Isso requer muito tempo. Talvez várias encarnações. Talvez nessa encarnação nós consigamos dar um passo grande e seria muito bom. Seria muito bom porque vamos abreviando outras situações. Não é que Deus está colocando assim, ou você seja bom, ou você vai para o fogo do inferno, ou qualquer bobeira desse jeito. Não é isso. É que na medida em que eu vou modificando dentro de mim, eu vou adquirindo dentro de mim uma estabilidade emocional e eu vou adquirindo uma felicidade. Eu vou adquirindo dentro de mim uma paz. Pois disse Jesus uma vez, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não é a paz do mundo. Não é essa paz passageira, essa paz que ela está moldada a contextos materiais, a contextos de títulos, a contextos de uma infinidade de situações. Não e não e não. A paz que Jesus nos deixa é uma paz de espírito. É uma paz conquistada com luta individual e interior. Essa luta é justamente as nossas obras para com o próximo e as nossas obras para conosco mesmo. Por isso nós temos que pensar bem, raciocinar, meditar bastante, orar muito. A oração não vai, assim, de pronto, resolver problemas. A oração vai mostrar caminhos para que nós possamos percorrer e resolver. Vai. Isso ela vai. Pode ter certeza absoluta. Eu estou com um problema, eu vou orar com fervor, com intensidade, com muita vontade, vou orar de novo, e quando menos espero, vai cruzar na minha vida alguém que tem uma palavra, tem uma ação que vai despertar, falar, ali que está a solução do problema. A pessoa acabou de falar um negócio, é ali que eu tenho que seguir, aquilo que ela falou, e aí nós vamos seguir e vai resolver. Se alguém está esperando mágicas, se alguém está esperando uma coisa assim fantástica, uma luz dourada vindo do céu e resolver a vida, como eu gostaria que essa luz dourada viesse e resolvesse todos os meus problemas, mas ela só existe em filme, né? Na vida real, os milagres que acontecem em nossas vidas, André Luiz fez uma frase maravilhosa. Ele disse uma vez, Deus opera os milagres nos homens através dos homens. E isso é uma verdade.
Não existe milagre de outra forma. Ah, mas Jesus fez milagre. Não. Jesus deixou muito claro, milagres são obras da fé. A fé de Jesus, ela é extrema, aliado a uma evolução fantástica que dá a ele uma mediunidade que ninguém na Terra nunca teve. E essa mediunidade fez ele realizar prodígios, curas e tanta coisa que aquele povo primitivo da época, e muitos hoje ainda, olham aquilo como se fosse um milagre, mas não tinha milagre. Ali são realmente... tem uma passagem em que ele fala para os apóstolos, vai lá fora e cura lá as pessoas que estão aparecendo com dor. Os apóstolos foram lá, colocaram as mãos, fizeram oração, voltaram e falaram, Jesus, nós não conseguimos nada. E Jesus fica bravo com eles, né? E ele fala, poxa, mas por que a gente não consegue? E aí Jesus fala, porque vocês não têm fé, vocês não acreditam. As obras vão ocorrer na medida em que eu tenho fé, eu acredito mesmo. Eu tenho perfeita consciência da existência do Mestre, de Deus, da espiritualidade, da vida após a morte, da reencarnação, e de tudo isso eu tenho perfeito conhecimento. Quando nós tivermos essa certeza dentro do nosso coração, e essa fé, essa esperança, a prática da caridade, nós vamos ver que nós vamos fazer obras fantásticas. Ele não disse? Se tiveres a fé de um grão de mostarda, poderás mover uma montanha. Ele sabe das nossas limitações. Somos ainda pessoas, seres, ainda muito fracos, muito medrosos. Está precisando a gente arregaçar as mangas e tocar o trabalho que se apresenta para nós e acreditar que você está sendo assistido por irmãos da espiritualidade, acreditar que Deus está presente na vida de todos e as coisas que acontecem na vida acontecem porque estava escrito para que aquilo acontecesse como provas, como expiações, como oportunidades de aprendizado, tudo na vida. E na medida em que nós vamos aprendendo as lições, alguma dessas coisas vão sendo retiradas, porque não precisa mais. Ah, ele tinha que sofrer uma determinada situação chata na vida. Só que chegou um momento ele não sofreu. Por quê? Porque ele já aprendeu a lição. Ele tomou um outro caminho. Ele tomou um caminho de renovação interior, de mudança comportamental. Então aquela outra experiência não faz mais sentido. A espiritualidade já leva você para uma outra experiência, talvez, e com certeza, muito mais enobrecedora. Por isso, não esqueçamos a nossa obra, das menorzinhas até as grandes. Todas estão presentes na estrutura, estão presentes nas leis de Deus, na tudo aquilo que a divindade preparou. Nós viemos ao mundo com tarefas, com situações a serem cumpridas, todos nós, cada um na sua religião, cada um na sua forma de viver a vida, e devemos lutar para fazer o melhor de nós. E assim nós vamos chegando ao final do nosso pequeno bate-papo. Eu agradeço imensamente a todos. Nós vamos fazer agora uma prece de encerramento. Eu gostaria, para fazer a prece de encerramento, eu quero colocar uma música de fundo, porque na hora em que eu estava fazendo a prece de abertura, logo depois que eu comecei a prece de abertura, eu, sinceramente, quando eu comecei, eu falei, me chama, cadê a minha prece de abertura, a minha música de abertura? E eu pisei na bola, não coloquei minha música de abertura, mas agora eu vou pôr no encerramento. A música é gostoso, ela nos acalma, ela nos ajuda a elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. A música suave, ela nos acalma o coração, né? Vamos cerrar os nossos olhos.
agradecer essa espiritualidade aqui presente, presente na casa de cada um, aonde você estiver. Que essa espiritualidade traga a todos nós paz, equilíbrio, intuições para que possamos fazer o melhor de nós. Agradecemos a Jesus, nosso querido Mestre, por tudo que nos tem oferecido e nós muitas vezes não sabemos acatar, não sabemos receber. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a nossa oportunidade de vida, as oportunidades para a nossa evolução. Nós gostaríamos nesse instante de vibrar pelo nosso planeta Terra todinho, esse planeta azul lindo, que se faça a paz, o amor entre os povos e as criaturas, vibrar pelo nosso querido e amado Brasil, que aqui também possa existir a paz, vibrar por todas as religiões, pelas escolas. Precisamos muito vibrar amor, vibrar por aqueles que nesse instante estão precisando de uma ajuda, seja ela física, espiritual, emocional. Há tantas e tantas e tantas pessoas no mundo nesse instante. Vibrar pelos nossos entes queridos, pela nossa casa, sim, pela nossa casa, para que lá possa reinar a paz, o entendimento e o amor. E vibrar por nós, pequenos tarefeiros do Mestre Maior. Obrigado, Deus nosso Pai, pela oportunidade, e pedimos permissão para encerrar essa nossa reunião. Que assim seja. Até mais, pessoal. Muito agradecido pela oportunidade. Meu xará Wagner, muito agradecido no fundo do meu coração. Até a próxima.